apresenta Check-up no rádio. Check-up no rádio, na terça-feira, você já sabe, é dia de recebermos o médico geriatra Belísio Neto, que participa aqui agora ao vivo do nosso programa. Doutor Belísio, seja bem-vindo, bom dia. Bom dia, Marcos, bom dia, Geraldinho, bom dia a todos os internautas, bom dia a todos os ouvintes que nos acompanham. Nós estamos vivendo o Setembro Lilás, né? E claro que um tema que não pode faltar justamente é o Alzheimer. E aí, doutor Belísio Neto, o que é que a gente pode falar sobre isso? Pois bem, Marcos, não é só amarelo, né? É lilás também. É um mês de conscientização sobre a demência de Alzheimer. A demência de Alzheimer, que é a sexta causa de morte pelo mundo. Ela tende a aumentar a incidência a cada ano que passa, em virtude de ser uma doença de idosos. Os idosos estão aumentando em número pelo mundo. É uma doença que causa um impacto muito importante nas famílias, já que a dependência do idoso é progressivamente maior, vai necessitando cada vez mais de auxílio de terceiros, de auxílios. Então há toda uma reestruturação familiar em virtude da doença. E uma doença que tem alguns fatores preveníveis, né? A gente sabe que a idade e a genética, a herança familiar, são fatores que a gente não consegue modificar, mas os fatores preveníveis a gente tem como conscientizar para que as pessoas previnam a doença ou reconheçam no seu familiar algum sintoma que a gente possa, no início do tratamento, poder fazer intervenções que mudem o curso natural. Para quem está em casa nos ouvindo, como é que a gente consegue identificar os primeiros sinais de Alzheimer em alguma pessoa? São bem discretos, né, Marcos? A gente está sempre lembrando da memória, do esquecimento. E a gente sabe que o esquecimento, ele está presente no adulto jovem, ele está presente em outras faixas etárias e, na maioria das vezes, não está relacionado com a doença de Alzheimer. É bem verdade que, sendo um esquecimento numa pessoa idosa, numa pessoa que tem herança familiar de histórico de demência de Alzheimer, a gente se preocupa mais, a gente tem que ficar mais atento. Mas é um esquecimento um pouco diferente, né? Aquele esquecimento que a gente, ao invés de estar prestando concentrado em alguma coisa, faz outra coisa e esquece do que está fazendo, não. É aquele esquecimento que você começa a perceber que sua mãe começa a deixar queimar panelas, começa a deixar torneira ligada, às vezes se atrapalha em datas, se atrapalha em cálculos, coisas que fazia na sua rotina diariamente, começa a esquecer nome de pessoas, às vezes até pessoas já próximas, começa a reforçar muito o passado, começa a falar demais no passado e às vezes esquece o que fez há uma hora atrás, há 2 horas atrás, essa perda de memória recente. Tenta dizer o nome de uma palavra, de um objeto e não lembra. Começa uma frase, uma conversa num sentido e depois essa frase muda de sentido. Repete muito o assunto, conta um mesmo assunto hoje, amanhã conta o mesmo como se não tivesse. Faz uma pergunta hoje, amanhã repete a mesma pergunta como se não tivesse perguntado. E o paciente dificilmente reconhece. Quem tem que reconhecer, quem na verdade observa, é o cuidador, é o familiar, é quem está próximo. Então são sintomas discretos que a gente pode até achar que é da velhice, não é. O esquecimento, como eu disse, é puramente não relacionado com demência, ele está em qualquer faixa etária, ele preocupa mais na velhice, mas é discreto, são esses sintomas basicamente. Algumas demências não, a própria demência de Alzheimer, ela também pode abrir sem sintomas cognitivos, ela pode abrir o quadro com sintomas comportamentais, o paciente está refratário a um tratamento de uma depressão e aí a gente abre a possibilidade de ser um quadro demencial se instalando, abrindo o quadro com sintoma comportamental de depressão refratária. A gente pode abrir quadros com delírios, de ilusão, como se ele estivesse vendo uma coisa ou escutando alguma coisa que não existisse, de agressividade. Isso são sintomas mais comuns em fases mais avançadas, mas
como a gente está falando de sintomas a reconhecer, no início o paciente ele pode abrir quadros com sintomas comportamentais. Então, assim, existem outras demências, a gente sabe disso, mas a demência de Alzheimer, o Setembro Lilás, está relacionada à demência de Alzheimer, e é dela que a gente está tratando agora. Um outro ponto, desculpe, Marcos, que tem que se observar é que com a pandemia, os pacientes que tiveram Covid tiveram muitos sintomas de cognição, de esquecimento, de lapsos de memória. E isso tem se estudado bastante, tem se visto uma mesma via de acometimento da doença de Alzheimer, através de morte de neurônios, mediada por fatores vasculares de circulação, de imunidade, de inflamação. Então, muitos pacientes que não tinham ainda um quadro estabelecido tiveram a Covid e abriram um quadro de demência. Outros voltaram até a quase normalidade, mas esses pacientes ficaram com lesões cerebrais que muito provavelmente vai facilitar a abertura de quadros. Então é um outro ponto que a gente tem que estar atento, são os pacientes que tiveram Covid. A pessoa já nasce com, eu vou usar aqui um termo aqui bem popular, sorteado para ter Alzheimer ou não, por exemplo? Pronto, essa é a herança genética, né? A doença de Alzheimer ela tem um fator genético, uma predisposição bem importante, né? Os pacientes que têm um gene lá específico, ele produz uma proteína que é tóxica para o cérebro. Então você nasce sorteado com um risco maior. Então, se você tiver essa sorte, você tem essa herança genética, você tem uma predisposição. E à medida que a idade avança, essa predisposição vai aumentando. Entretanto, Marcos, isso não quer dizer que você está com um martelo batido que você vai ter a doença, não. Você pode modificar algumas coisas. Hoje já se fala muito em epigenética, o comportamento, as relações, elas podem modificar até sua herança genética, modificar a expressão genética. E tem aí um peso de 30% a 40% de fatores não modificáveis. Por exemplo, sedentarismo, tabagismo, diabetes, controle da hipertensão, o álcool, sociabilidade, o paciente que é isolado, que ele não tem hábitos sociais, ele tem um risco maior. O nível de escolaridade, quanto mais estimulação mental você tiver, isso funciona como um fator protetor. Transtornos do humor, evitar o estresse, tratar a depressão, tratar a ansiedade, tratar a insônia é fundamental para prevenir. Então tem muitas outras áreas que a gente fica às vezes preso. Na minha família tem alguém, eu tenho que ter. Mas qual é o cuidado que você está tendo? Você está tentando estimular a sua memória, você está tentando controlar o estresse, dormir bem, está tentando controlar suas doenças crônicas como diabetes, hipertensão, está evitando o álcool, cigarro, está tentando se socializar, ter uma vida social. Então, esse é que você pode até ser sorteado, mas você tem como mudar o curso da história e não abrir quadros de demência. Tem como diminuir os fatores de risco. O ouvinte conta o seguinte: eu tenho 30 anos de idade, né? Já tenho muito esquecimento. Hoje, depois do Covid, vou falar ou fazer algo que estava me lembrando e de repente esqueço. E faço pouco não me lembrar, né? Posso ter alguma indicação para Alzheimer? Pronto. A gente sempre diz que Alzheimer não é doença de jovem, de 30 anos, não. Mas ela tem um sintoma de cognição, um déficit na linguagem, essa dificuldade de lembrar nomes, que a gente viu muito depois do Covid. Tem-se visto que esse esquecimento aí, ele tende a desaparecer em pacientes jovens. Tem gente com 3 meses, com 6 meses, até 9 meses, isso tende a desaparecer. Mas em pacientes idosos isso tende a permanecer, isso pode permanecer e ser sim uma antecipação da doença que ia ter no futuro. Nesse caso aí, não, a gente até hoje o que se sabe é que esse déficit ele é reversível. Agora acende um alerta. Se a pessoa já tiver na família alguém com a demência,
se a pessoa for uma pessoa que tem fatores de riscos, outros, esses que eu falei há pouco tempo atrás, ela deve se cuidar, mas muito pouco provável que seja uma demência de Alzheimer com 30 anos, mesmo tendo esse sintoma, mesmo tendo tido Covid. Não esquecer, Marcos, que existem outras demências. Por exemplo, o paciente com 30 anos ele pode ter uma injúria vascular, ou seja, faltou sangue ali em alguma área do cérebro, e ele desenvolveu uma demência vascular. Isso aí independe, lógico, é mais comum em pessoas mais velhas, em pessoas que têm doenças, são micro AVCs, assim vamos dizer. Isso pode levar a um outro tipo de demência, que é a segunda demência mais frequente, que é a demência vascular. Mas Alzheimer mesmo, a gente sempre, assim, meio que quase que é impossível ter. Tem doença precoce, Alzheimer precoce, mas é raríssimo aqui, pelo menos na nossa região, a gente não tem caso descrito, não. Outra pergunta que vem de uma pessoa jovem, né? Ela conta que tem 42 anos de idade, né? Está preocupada porque anda se esquecendo muito das coisas, de nomes e até do que vai fazer. Às vezes venho pegar algo na cozinha, antes de chegar lá esqueço, tenho que voltar para poder lembrar o que eu ia pegar. O que é que pode estar acontecendo comigo? Eu tenho ansiedade, pode ser isso? Maria do Sítio Pedra Branca. Nessa faixa etária, em qualquer faixa etária, a gente reforça que no idoso preocupa mais a queixa de esquecimento, porque o idoso tem um fator de risco, idade, para Alzheimer. No adulto jovem, a gente não se preocupa tanto em ser Alzheimer, mas a incidência de esquecimento pode acontecer. E a causa geralmente está associada a transtornos que alteram a nossa atenção, a nossa concentração. O que é que altera a nossa atenção, a nossa concentração? Geralmente transtornos de humor, geralmente transtorno de ansiedade é o mais comum. Vai colocar uma coisa num lugar, mas está pensando em outra coisa, pensando em várias coisas ao mesmo tempo, que é típico do paciente ansioso, e ele não se concentra. Para a gente concentrar, lembrar de uma coisa, tem que estar com toda a atenção voltada para aquela ação. Então, na maioria das vezes é ansiedade, é depressão, é insônia, são fatores que alteram a atenção, a concentração. Agora, já se sabe que as pessoas que têm a queixa de esquecimento, mesmo sendo relacionada a outro fator, elas demenciam mais. Elas, quando vão ficando mais idosas, essas pessoas, as que têm esquecimento e as que não têm, as que esquecem mais, mesmo nessa faixa etária não sendo Alzheimer, mas essas pessoas têm uma propensão maior, elas demenciam, a incidência de demência nesse grupo de que tem esquecimento em idades mais jovens é maior. Existem mais de um tipo de mal de Alzheimer? Não. Existem, assim, dentro a gente hoje tem várias definições da demência, né? Tem outras demências. Alzheimer é um tipo de demência. O que é demência? Demência é um déficit na cognição, por exemplo. É um esquecimento que esse esquecimento leva a algum prejuízo em alguma atividade no dia a dia. Então você tem um esquecimento e esse esquecimento não permite que você seja independente, por exemplo, para manejar seus medicamentos. Você precisa de alguém, você se torna dependente, mesmo que seja em atividades instrumentais. Então, um esquecimento, uma queixa cognitiva, pode ser esquecimento, pode ser outro. Praxia, planejamento, mas que gere alguma repercussão, isso é demência, ponto. Qual o tipo de demência? Isso é que a gente tem que saber. Então, o Alzheimer, a demência na doença de Alzheimer, ela é um tipo, é a mais comum. Tem déficit na cognição, mais algum prejuízo. Então, existe vários tipos de demência. Alzheimer, a demência vascular, a demência por corpúsculo de Levy, a demência por Parkinson, a demência frontotemporal, vários outros, demências reversíveis, vários outros tipos de demência. Demência é o grupo sindrômico, de sintomas da cognição, mais perda de atividade de vida diária. E Alzheimer é um tipo de demência. Então, eu acho que a confusão é mais nessa terminologia, mas não é como diabetes. Tem diabetes tipo 1, diabetes tipo 2. A gente até tem Alzheimer de início precoce, antes dos 60 anos, principalmente antes de 50 anos. Como eu disse, isso é raríssimo, né? Então,
não existem assim dois tipos. A fisiopatologia, a forma com que a doença se apresenta é muito parecida. O ouvinte pergunta se quem tem Alzheimer pode morar sozinho ou não é o indicado. De forma nenhuma. Lembre-se que quem tem demência, ele tem que ter algum prejuízo na sua independência, na sua capacidade de fazer suas atividades básicas ou instrumentais do dia a dia. Então, uma pessoa que tem diagnóstico de Alzheimer, ela tem um risco muito grande de um acidente. Ela pode deixar o fogão aceso, esquecer e acontecer uma tragédia. Ela pode se atrapalhar no uso dos seus medicamentos. Ela é uma pessoa conceitualmente dependente. Ela depende de outras pessoas para que, às vezes, não é necessário um cuidador 24 horas, mas morar sozinho, não. Isso não assim, é praticamente impossível. Ela está colocando a vida dela em risco, está colocando a vida de outras pessoas em risco. Embora, Marcos, se você tocou num ponto essencial, a gente tem uma realidade de muitos idosos morarem sozinhos. E, vez por outra, um vizinho, um parente que até porque não via, que chega com aquela pessoa, se depara com aquela pessoa com a demência morando sozinha, a pessoa não se dá conta que está demenciada, mas ela mora só, e aí é que é levada para um ambiente, ou alguém começa a andar mais lá. Então é uma realidade ter muitos idosos morando só. Isso é complicado, porque idoso a gente sabe da dependência que ele tem, sabe que ele é mais vulnerável a morar sozinho e ter risco de depressão, de tristeza, enfim. Então é uma realidade que talvez até num outro programa a gente trate da solidão, do isolamento de idosos que moram sozinhos. E como é que deve ser, por exemplo, como é que deve se comportar a família, né, de quem tem, por exemplo, um ente querido com Alzheimer? Tem que se reestruturar. Eu sempre oriento as famílias a repensar, refletir, a aceitar no início da demência, como os sintomas são muito discretos, as famílias numa forma de assim, não querer que aquele ente querido esteja com aquela doença, tende a não aceitar e achar que não é, e tenta deixar a vida do mesmo jeito. Então tem que refletir, porque a doença vai progredir. E se hoje não está com uma dependência para, por exemplo, ir no banheiro, se alimentar, daqui a alguns anos possa ser que tenha. Então, ele já tem que criar um plano de estruturação, como é que vai ser daqui para frente, saber que seu parente, seu ente querido é uma pessoa dependente, começar a procurar ajuda profissional, isso é fundamental, começar a procurar grupos de apoio na internet, tem muita orientação nesse aspecto, de conversar com outras famílias que têm pacientes na mesma situação, trocar ideias e refletir, reestruturar, ressignificar. Esse idoso ele tem que ter uma supervisão mínima, hoje com as tecnologias a gente consegue isso. Esse paciente ele tem que começar a ter rotinas diferentes, rotinas que não o coloquem em risco. A gente tem que ter a paciência de que, para ele aceitar, principalmente se for numa fase leve, a gente tem que entender que ele tem que, a gente não vai hoje, a partir de hoje, ele vai parar de trabalhar de uma hora para outra, começa a devagar, aos poucos, com a supervisão, tem profissões que, lógico, que não tem como continuar trabalhando. Mas tudo no idoso é transição, é devagar, é aos poucos. Às vezes o que no adulto jovem a gente consegue em alguns minutos ou horas, no idoso a gente consegue mudar em um mês. Mas ressignificar, criar rotinas um pouco diferentes, supervisionar, toda a família estar atenta, toda a família entender melhor como é que é o processo. E aí sim a gente consegue retardar, evitar os sintomas comportamentais da demência, que na próxima oportunidade a gente pode descrever melhor, mas evitar que esse idoso venha com surpresas desagradáveis para a própria família. Nosso amigo Yuri pergunta aqui: quem toma remédio para mal de Parkinson pode beber bebida alcoólica? Não, eu gosto de dizer, sempre me pergunto, olha, nunca me pergunte se alguém pode beber. Por quê? Porque a bebida, ela é um fator de risco para demência de Alzheimer, a gente viu, álcool. O álcool, maior causador de violência no trânsito, maior causador de violência doméstica. O álcool, ele induz dependência,
que com o longo do tempo ele pode gerar lesões no fígado irreversíveis. Então, se numa pessoa normal a gente não recomenda, imagine numa pessoa que tem uma doença de Parkinson, tomando 3, 4, 5 medicamentos que atuam no sistema nervoso central. Os medicamentos da doença de Parkinson, eles são metabolizados no fígado, o álcool é metabolizado no fígado, então vai ter toda uma interação, vai anular ou vai aumentar o efeito. O paciente que tem doença de Parkinson, eles têm um risco muito maior de queda, eles têm uma marcha de passos curtos, tem uma instabilidade na postura. Então, assim, se tem uma coisa que não tem como, é impossível, é o paciente que tem Parkinson, principalmente paciente idoso, já tomando muitos medicamentos, usar o álcool. Então, álcool não é aconselhável. Nunca vocês vão me ver dizer que é aconselhável. Ok, então, doutor Beleza, obrigado pela sua participação, né? Registrar aqui a presença de duas pessoas, duas autarquias sofrência no esporte aqui no estúdio, né? Geraldinho aqui do Palmeiras, o Isaac do Botafogo. Aí fica difícil, né? Rapaz. Mas hoje, em especial, o Botafogo tá de vento e pouco na Série B. Campeão da Série B. Mas em especial, campeão da Série B, né? Especial amigo Geraldo, que tá aí há alguns anos, sempre perdendo a Geraldo, a todos os palmeirenses, doutor Anderson, doutor Tasso. São os palmeirenses. Então vamos lá, tirando o Geraldinho, o doutor Anderson, o doutor Tasso. Quais são os outros palmeirenses que tem em Caicó? Não conheço. Rapaz, eu não conheço, não. Não tô lembrado, não. Se a torcida do Fluminense cabe numa Kombi, acho que do Palmeiras cabe num Fusca, né? Moto. Sim, não. Se eu falar o Valmir Costa, mas é Fluminense, tricolor Fluminense, né? Não é Coronel Costa não é do Palmeiras, não tem mais, não. Acho que não tem. Geraldinho botou logo os fones no ouvido para não escutar a conversa da gente. Saudações, viu, Geraldo? Abraço. 3-1, viu? Obrigado, doutor Beleza. Você volta na próxima terça-feira aqui no nosso quadro